E aí? Beleza? São Paulo, Brasil, 1997. O lutador de MMA Mark Carr chega ao ringue. Seu adversário e lutador experiente também sobe ao palco. A luta começa e Mark derruba o oponente no chão. Ele então desfere alguns golpes mortais e o árbitro leva embora. Eles verificam seu oponente e Mark também está ficando preocupado com ele. Ele tenta ver como ele está, mas o árbitro o impede. Felizmente, o lutador ficará bem. Mark luta mais lutas e vence todas as lutas enquanto está em segundo plano. Ele dá entrevista dizendo que, quando pega adversário, sente uma onda repentina dentro dele. Depois de convocar todos eles, ele vence o campeonato. Ele diz que se sentiu como Deus depois de convocar tantos adversários. Birmingham, Alabama, 1997. Mark está sendo entrevistado. Eles perguntam sobre sua estreia no octógono. Ele diz que só precisa estar focado no laser. Ele então vai lutar. Agora seu bom amigo Mark Coleman dá uma entrevista. Mark faz sua estreia na arena do octógono. 1999, Phoenix, Arizona. Mark está aguardando seu exame de saúde. Uma velha está olhando para ele. Ele inicia uma conversa com a mulher. Ele diz que deve estar se perguntando sobre seus ferimentos. Ele conseguiu isso em um esporte de luta chamado UFC. A mulher pergunta se eles se odeiam quando brigam. Ele responde que de jeito nenhum. Eles são bons amigos um do outro. A auxiliar vem avisar que o médico irá atendê-lo. Antes de ir para lá, uma criança pede sua assinatura. Na câmara, Mark está olhando o remédio para a dor. Quando o médico chega, ele pergunta sobre sua luta. Ele diz que está vindo do Japão e eles têm uma nova luta. Campeonato chamado Pride. Mark e recepção compram remédios com seu próprio dinheiro. Ele não quer seguro para cobrir isso. Em casa, sua namorada Dawn está lhe dando um shake de volume. Mas Mark a repreende levemente por ter feito tudo errado. Eles têm um relacionamento um pouco complicado. E há uma pequena tensão. Mais tarde, porém, Mark agradece por tentar fazer o shake. Ele treina com ela na academia, sendo ocasionalmente íntimo. Mark está usando o remédio como uma droga, pois é altamente viciante. Ele então visita o Japão para sua competição. Ele negocia com as autoridades japonesas a respeito de seu salário. Mark Coleman, seu grande amigo, o ajudou a treinar para a luta. Em entrevista, ele é questionado se enfrenta seu adversário mais difícil, Igor. Ele diz que é um bom lutador, mas está confiante que pode vencer. Quando ele pergunta o que fará se perder, ele responde que não sabe porque nunca perdeu. Numa conferência de imprensa, os responsáveis estabelecem algumas novas regras. Alguns dos estilos de luta agora são ilegais. Uma delas é quando os adversários estão caídos, o lutador não consegue chutá-los. Igor pede ao seu tradutor que faça perguntas para esclarecer. O tradutor pergunta se eles podem chutar quando o oponente estiver voltado para cima. As autoridades dizem que é permitido. Dawn voa para o Japão para apoiar seu homem. Ele está treinando com Coleman quando Dawn chega. Coleman sai para dar espaço a eles. Ela está tentando falar com ele, mas ele parece distraído. Eles logo entram em uma discussão. Dawn sente que ele não está prestando atenção nela, mas Mark diz que precisa se concentrar. Outros ligam para ele, dizendo que a luta começará em breve. Eles vão até o ringue. A luta começa e Mark está em vantagem. Coleman instrui e Dawn o anima. Mas logo Igor o ultrapassa e o joga no chão. Ele então dá alguns chutes mortais nessas posições. Mark enfrentou sua primeira derrota. Ele reclama com o árbitro que o último movimento é ilegal, mas ele responde algo em japonês. Ele volta para seu vestiário. Dawn tenta conversar, mas ele não quer. No caminho, ele conversa com um dos funcionários e reclama da mudança ilegal. As autoridades garantem que irão investigar o assunto. De volta ao vestiário, ele começa a soluçar em silêncio. Mais tarde, Coleman o incentiva dizendo que em breve ele estará de volta à forma. É apenas um pequeno revés. Quando Dawn chega, ele começa a sair, mas Dawn o impede. Ela informa que antes dessa luta ele não era igual a ele. Eles estavam bebendo e se despedindo. Coleman diz que não deveria ter feito isso e vai falar com ele. Dawn conforta seu namorado. Eles estão conversando quando os oficiais chegam e dizem que decidiram que a luta não será contestada. Ele agradece. Dawn também fica feliz por ele, mas ele diz que isso não importa. Ele queria a decisão quando está lutando, pois está dando 100% lá. Ele tenta explicar sua paixão pelo jogo, mas Dawn não consegue entender, o que o irrita. Seu oponente, Igor, vem ver como ele está. Eles veem outros ferimentos e ele pede desculpas pela mudança. Mas ele diz que entende. Nas lutas isso acontece. Eles decidem tirar uma foto e Mark dá a câmera a Dawn. E pede que ele clique na foto do grupo. Ao tirar a foto, ela esconde as lágrimas. Mark está procurando mais maneiras de comprar algum remédio para a dor que ele usa como medicamento. Um dia, em casa, ao vê-lo bem chapado, ela pergunta que ele precisa parar com isso. Em sua defesa, ele diz que é apenas analgésico. Mas Dawn argumenta que isso os está prejudicando. Ele acabou de perder uma luta. Ele precisa superar isso. Mark se levanta e, com raiva, arromba a porta.
Depois de alguns minutos, quando ele se acalma, Dawn o abraça com força. Coleman está brincando com seus filhos quando recebe um telefonema de Dawn informando que Mark não está acordando. Ele pode ter tomado muito ontem à noite. Ele o aconselha a ligar para o 911 e chegará o mais rápido possível. Coleman então vai para o hospital e se encontra com Dawn. Ele a conforta e depois vai se encontrar com Mark. Eles conversam e Coleman diz que precisa parar com isso. Mark começa a chorar e pede desculpas. Coleman diz que não precisa de desculpas. Ele só precisa melhorar. Depois de melhorar, Mark joga fora todas as drogas e decide iniciar a reabilitação. Mark Coleman decidiu participar da competição Orgulho. Ele está se preparando para sua luta. Em entrevista, ele perguntou sobre seu amigo Mark K., que decidiu sair da competição, por causa de problemas de saúde. Ele disse que acha que depois daquela perda e do incidente recente, ele se tornará uma pessoa muito melhor. Versão de si mesmo. De volta ao estado, Mark está aproveitando seu tempo com Dawn, mas há um pouco de distância entre eles. Ela vai para um passeio emocionante, mas ele não pode, pois sua barriga fica chateada durante o passeio. Ele gosta de outros passeios. Eles estão assistindo a uma competição de corrida de carros, e Mark está tendo faz parte de seu. Derrota passada, vendo um carro bater em outro, mas se recomponha logo. Em casa, Mark está ficando um pouco chato. Ele fica frustrado ao ver sua fábrica abandonada e uma piscina suja. Essa pequena coisa prejudicou seu relacionamento com Dawn, que está um pouco irritada com ele. Dawn se encontra com uma de suas amigas e desabafa com ela que, com uma reabilitação, ele está se comportando um pouco mal. Quando ele usava drogas, ele costumava confiar nela, mas agora ele apenas percebe seus pequenos defeitos. Com a amiga, ela bebeu demais. Em casa, ela está tomando alguns analgésicos que irritou Marcos. Ele diz que acabou de sair da reabilitação. Ela deveria ser atenciosa. Eles logo então. Um argumento. Ela diz que ele tem se comportado mal com ela há alguns dias. Mark liga para sua patrocinadora para dizer que precisa sair, mas ela grita mais. Mark diz que ela às vezes se comporta bem, às vezes uma merda. Ele não sabe com quem está falando. Isso irrita ainda mais Dawn, e ela vai para seu quarto. Mark está reclamando dela com seu patrocinador. Ela sai e grita que ele está com ciúmes por poder sair com os amigos e festejar. Mas ele não é. Ela não é o problema, mas ele é. Ela então quebra um de seus favoritos. Tigela e sai de casa. De volta ao Japão, Mark participa novamente do Pride. Campeonato com Coleman. Mark se dirige ao público. Primeiro, ele pede desculpas por anteriormente, cancelando sua partida no campeonato. Ele estava lidando com um problema pessoal. Ele agradece a eles. Para entender seu assunto, Hollywood, Califórnia, 2000, Mark se junta ao acampamento com Bass Routine. Eles começam o treinamento e ele está muito melhor com ele. Um dia, quando ele lhe mostra se mover, quando de repente ele começou a sentir cólicas, eles pensaram que ele estava tendo um ataque cardíaco e ligaram 9-1-1, mas ele disse que é o tendão dele. Isso atrapalhou sua carreira por muito tempo. Mark então vai e pega um remédio. Ele garante que é velho, que não está usando, mas a rotina está muito presente. Pagando, ele empurrou o remédio para dentro dele e começou a sentir conforto. Ele diz que agora ele entende como ele ficou viciado nisso. Mark então joga o resto do remédio no lixo. Ele está continuando seu treinamento e chega em ótima forma, pronto para lutar. O campeonato do orgulho começa. Todo mundo está falando sobre o retorno de Mark e há uma chance de que dois melhores amigos, Mark e Coleman, podem se enfrentar. Mark e Coleman estão folheando uma revista com sua imagem. Eles estão mostrando eles um para o outro. Mark leva Coleman para ir mostrar algo. Eles saem e veem tantos fãs. Estão esperando por eles. Juntos, eles vão interagir com eles. A primeira rodada da competição começa. Coleman está lutando pela primeira vez enquanto Mark observa tenso. Mas Coleman conseguiu vencer combinar com bastante facilidade. Agora é a vez de Mark lutar. Coleman à distância o encoraja. E Routine lhe dá instruções. Com muito trabalho, ele vence sua primeira partida. Ele está aproveitando o seu primeira vitória depois de votar. Um dia, durante um treinamento, Tom vem encontrá-lo. Ela lhe dá um presente. É a tigela que ela quebrou. Agora colados. Ela diz que ouviu uma antiga tradição japonesa, que eles consertam coisas quebradas, o que aumenta seu valor. Mark está muito feliz com o seu presente. Ele diz a Routine que sairá alguns dias com Dom. Routine pergunta se ele pensa isso. É uma boa ideia. Ele garante que está tudo bem. Ele ficará bem. Ele então sai com Dom. Ele corta o cabelo careca. Dom está muito feliz em ver seu novo visual. Em casa, eles estão organizando uma festa. Quando Dom pergunta por que seus amigos estão ligando, ele diz que provavelmente estão verificando como ele está. Vetir diz que estão ligando para ter certeza de que ele não vai ceder e levá-la para o Japão. Mark fica com raiva. Enquanto ela ouve sua secretária eletrônica. Ela diz que precisa, já que ele não disse para ela não vir. Mark diz que só precisa de 2 dias para se concentrar. Dom pergunta com raiva se ela é uma distração. Ela faz tudo para ele. No entanto, ele sente que ela o distrai. Eles discutem e Dom diz a ele para dizer que ele a odeia. Mark diz que não é nada disso. Ela está fazendo tudo sobre ela. Dom diz que ela apenas
Quer ser incluído. Ela quer saber sobre o treinamento dele, como ele está se sentindo. Mark com raiva soca. A parede. Ele diz que tudo é sobre ela. Ela só precisa entrar em tudo. A luta começa a ficar muito intenso. Dom diz que quer bater nela. Ele diz a ela que ela deveria arrumar suas coisas. E vai embora. É melhor para todos. Von entra no quarto dela, pega uma arma e tenta atirar. Ela mesma. Mas Mark a impede e ela corre para o banheiro. Mark pede que ela abra a porta. Quando ele a ouve pegando alguma coisa, ele arromba a porta. Ele joga fora os remédios e agarra. Ela está chorando. Diz que desiste de toda a sua vida por ele. E agora ela recebe isso em troca. A polícia veio. Dizem que não vão prendê-la, mas ela precisa ser levada para o pronto-socorro. Os médicos irão avaliá-la. Mark volta ao Japão para sua luta. É a rodada final e Coleman está lutando no primeiro tempo. O Tom e Mark assistem tensos à partida, mas Coleman facilmente derrota seus oponentes. Ele está animado com a vitória. Agora é a vez do Mark lutar e o vencedor. A partida será contra Coleman. A luta começa e Mark está indo muito bem, entregando alguns socos mortais. Seu oponente também dá uma luta dura, mas ele leva vantagem. Mas logo ele consegue. Preso. O Tom grita para sair da posição enquanto leva um soco, mas ele congela tem flashbacks da madrugada e de seus amigos e lembranças antigas de suas lutas. Logo ele é derrotado. O Tom cuida dele. Ele diz que está tudo bem, sem problemas. Ele o leva ao médico. Ele verifica ele. E diz que precisa fazer uma operação no queixo. Mark, antes da luta, verifique como ele está. Ele diz que agora é dele vencer. Espero que ele ganhe. Mark está sendo operado enquanto Coleman luta. Onan. Ele derrota seu oponente e ganha o campeonato do orgulho. Coleman senta-se com seu novo cinturão. Enquanto Mark toma banho após a operação, ele está sorrindo de feliz. Agora vemos o verdadeiro. Mark comprando mantimentos. Mark e Dawn se reencontram após a briga e se casam 10 dias depois. Ele se aposentou em 2009. Coleman e Mark foram os pioneiros do esporte. Hoje existem muitos lutadores. E todo mundo sabe seu nome. Então esse foi o resumo do filme This Machine do Machine 2025.